Hino 138. Glória a Deus. Se da morte tens horror e salvação desejas, volta aos braços do Senhor, para que salvo tu sejas. Abre bem teu coração e recebe salvação sem nenhuma turbação. Quem bate é Jesus Cristo. Deves lhe dar abrigo, não há nenhum perigo. Cristo quer só te salvar, na mesa cear contigo. Já sofreu por ti na cruz, para te dar a vida. O divino e bom Jesus as marcas tem das feridas. Não o vês a soluçar, e seu sangue a gotejar. Não o vais deixar entrar. Quem bate é Jesus Cristo. Deves lhe dar abrigo, não há nenhum perigo. Cristo quer só te salvar, na mesa cear contigo. Se tu andas em temor, longe do Pai amado, quem será teu protetor quando o mal for chegado? Segue a quem morreu na cruz, pois a vida te conduz. Dar-te-á nas trevas luz. Quem bate é Jesus Cristo. Deves lhe dar abrigo, não há nenhum perigo. Cristo quer só te salvar, na mesa cear contigo. Deves lhe dar abrigo, não há nenhum perigo. Cristo quer só te salvar, na mesa cear contigo. Cristo quer. Louvado seja o Cordeiro. Senhor, fala ao nosso coração. Abre o entendimento das nossas escrituras, Senhor.
e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual o Senhor está enviando. Em nome do Senhor Jesus, amém? E glorifica o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, aquele que é, que era, que há de vir. Mateus 24:3. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3. Louvado seja o Cordeiro. E estando ele no monte, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Já está advertindo que tomem cuidado para ninguém nos enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e a muitos enganarão, e ouvireis falar de guerras e rumor de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Diga glória a Deus, E exalte aquele que é, que era, que há de vir, Jesus de Nazaré, que está vindo buscar sua igreja, o justo juiz, o leão da tribo de Judá. Oh, glória, Senhor. Não olhai, não vos perturbeis, porque ainda não é o fim. Quantas pessoas ali, estão falando do fim. Espírito Santo, fala no nosso coração, meu Senhor, a tua vontade para esta manhã. Então, quantas pessoas aí não falam do fim? Marcam datas, e colocam terror. E ele mesmo diz que ninguém vos engane. Muitos vão vir para enganar, vai ter guerra, mas não vos perturbeis. Ou seja, a igreja tem que ficar tranquila. Pelo contrário, a igreja tem que se alegrar que já está perto de terminar todas as coisas. Então a pessoa, ou perto do fim dos tempos, de um modo geral, ou o fim para ela mesma, Porque o fim dos tempos vai ser o fim para ela e para muitos, ou o fim dela mesmo quando chegar a vida dela, quando o prazo de validade dela vencer, Todos têm um prazo de validade. Então, o meu fim está próximo, A pessoa tem quantos anos? Só está perto do seu fim, ou do fim do mundo, ou da vinda de Jesus. Não interessa, é o fim. Ou seja, para todos, ou seja, só para a pessoa. Vai se findar. Então Jesus disse: manda ela se acalmar,
não vos turbeis, não se atribule, guarde a sua alma para Cristo, viva o Evangelho Santo, deixe os outros para lá. Se cada um fizesse isso aí, tudo ia dar certo, não ia? Mas tem gente que nem guarda a alma dela e ainda faz a alma dos outros perder, ainda propaga coisa terrível. Aí está morrendo ela, está se fidando ela junto com os outros. Aí ele diz no versículo 7: haverá, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Também já aconteceu, está acontecendo a terremoto, a guerra, né? E fomes, né? Ele diz aí fomes e terremotos, mas ainda não é o fim. Então todas essas coisas já tem. Fome, a pessoa, a fome está aí, todo canto. Você não passa fome quem tem alguma coisa para comer, mas se você for sair, né, por aí você vai ver. Se for sair, comunidade carente, na África para ver, tantos países aí na Venezuela, né, no Haiti, tanto canto. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Também já aconteceu, depois que Jesus morreu, os apóstolos foram mortos, os seguidores na Idade Média também foi mais forte, a Igreja Católica matou um bocado, os muçulmanos também naquela época e agora também matam, os chineses, por aí vai. Também já aconteceu, está acontecendo desde que Cristo morreu, isso aí está acontecendo também. Não é motivo para espanto de ninguém, não é motivo. Jesus está alertando que todas essas coisas iam vir para eles na época, para nós agora serve, para nós já vivemos isso aí, já viver 2000 anos para cá, tudo isso aí já aconteceu e está acontecendo e vai acontecer. Ele fala todas essas situações para alertar a igreja, dizendo que a volta dele já está perto. Quando todas essas coisas acontecerem, já aconteceram, estão acontecendo, então qualquer momento Cristo vai arrebatar a igreja, qualquer momento, assim que o Pai, né, dê a ordem. Matarão, né? Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então as pessoas odeiam quem realmente tem o Espírito Santo dentro da pessoa ali, né? Está ali com ele, é odiado pelos outros que não têm. É odiado mesmo, não é? É odiado por os outros que não têm o Espírito Santo, que não querem ter, que não querem largar o pecado. Porque tem uns que querem largar o pecado, então não vai criar o ódio. Assim, a pessoa respeita, quer até, né, seguir o que a pessoa está seguindo, mas não quer largar o pecado. Mas tem outros que não querem largar de jeito nenhum. Então eles realmente odeiam quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é santo, e a pessoa pecadora não quer largar. Então não. Lá se vem esse rapaz com essa história, vem dizer as coisas comigo, porque eu faço isso e eu gosto. Ou seja, a pessoa não quer largar o pecado, então se alguém vem mandar ela largar o pecado, ela vai resistir e vai ter raiva da pessoa, não vai querer estar perto da pessoa, não vai querer andar com ela.
Não vai querer. Isso é lógico, isso aí é uma coisa natural do pecado, da santidade. Aí você vê pastores, crentes, andando com gente incrédula, indo para festa com gente incrédula, aniversário, fazendo tudo, é incrédulo do mesmo jeito. Não tem o Espírito Santo. Porque se tivesse, não estaria junto. Tem um bocado de gente lá no trabalho, que eu trabalho, nenhum me liga, nem me chama para sair para nenhum canto, porque não gosta da minha maneira de viver, do que eu penso, o que eu faço. Tão certo que eles são trevas, e nem eu também gosto do jeito deles, da maneira que eles agem. Mas lógico que tem um desejo, tem um amor que quer que eles se convertam. Nada contra o espírito deles, mas sim contra o que eles fazem. Estou orando para que eles parem de fazer essas coisas. Mas enquanto há isso aí, tem que ser assim. A pessoa lá e outra aqui. Não pode estar misturado. Pode. A pessoa está misturada, ela tem o mesmo espírito, ela tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia. É igual que uma facção, né, uma gangue. Tem um pensamento, não se mistura com a outra. Há briga. Qual é a tua turma? A turma é essa, porque eu penso assim. A tua, não, eu penso daquele jeito. Partido político pensa assim, o outro pensa de outro jeito. Não pode se unir. Lógico. Como é que vai se unir no mesmo pensamento, no mesmo parecer, se pensam diferente? Se há uma comunhão, a pessoa pensa do mesmo jeito, ou pensa mal ou pensa bom. Quem pensa mal anda com quem é mal, o grupo mal, e quem é bom anda com o grupo bom. Sempre é assim. Isso é natural. Céu, inferno. A pessoa está presa no presídio, ela está separada dos que estão fora, porque fez o que é errado. Não está junto. Se você está doente no hospital, está separado dos que estão bons. Se tiver junto, quando a pessoa ficar bom lá no presídio, né, se converter, é posto para fora. Quando a pessoa está no hospital, ficar bom, é posto para fora para ter comunhão com os outros. Quer ter assim. Não é que as pessoas fazem as mesmas crentes, fazem as mesmas coisas que o incrédulo, anda do mesmo corpo e diz que é crente. Não, está se enganando. E Jesus quer que a pessoa se converta. Sereis odiados por causa do meu nome. Lógico que a pessoa não é bem-vinda. Aí ele diz no 10: neste tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. No capítulo do versículo 10: neste tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão, trair-se uns aos outros, vão se trair e mutuamente se odiarão. Ou seja, uma coisa mútua. Tem muita gente que me odeia, mas eu não odeio eles. Sou contra o que estão fazendo, que não querem mudar, mas eu olho pelas almas dele, eu não odeio. E se pedir ajuda, vai ter ajuda. Deus é assim, ele não odeia o pecador, não odeia o pecado. Se o pecador pedir ajuda, se converter, Deus ajuda. Mas se não pedir, meu irmão, não ajuda não. Não ajuda. É assim. Tem o querer, a pessoa tem que pedir ajuda. Agora ele está dizendo que odiarão mutuamente. Ou seja, eu odeio aqui aquele rapaz e ele me odeia. Aí é o mal. Mútuo, uma coisa mútua, compartilhada. Duas pessoas, um odeia a outra e a outra odeia mais ainda.
Ele está dizendo que isso acontecerá no fim dos tempos. Aí ele diz mais embaixo que o amor de muitos se esfriará. Aí ele diz no 11: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Ou seja, pregando a palavra errada, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele está dizendo que as pessoas se odiarão umas às outras, porque a iniquidade, o pecado contínuo se multiplicou. Aí o amor vai se esfriar, né? Ou seja, a iniquidade é um pecado que é contínuo, que não para. Iniquidade, podemos dizer que é o amor ao pecado. Traduzindo, né? A iniquidade, pessoas iníquas, presta atenção para aprender. As pessoas iníquas, né? São pessoas que amam a prática do pecado, que desejam ardentemente cometer aqueles pecados, se deliciam no pecado. São iniquidades, se deliciam, pecados contínuos, voluntários, porque gostam, que não querem largar. Então, devido à iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, devido ao amor à carnalidade, ao pecado, o não querer deixar, o amor que a pessoa porventura poderia ter vai parar de existir, lógico, porque a pessoa está amando a prática do pecado e vive para querer praticar o pecado. Então, eu vivo, né? Um exemplo, eu vivo amando praticar isso aqui. Eu gosto. Se alguém falar para mim deixar, eu não quero. Fica com o resto da pessoa. Invento qualquer história, até na Bíblia, usa até a Bíblia para justificar, para não largar o pecado. Ele gosta de estar desobedecendo, fazendo aquele pecado, seja prostituição, seja o que for. Ela ama, então ela justifica aquilo ali. Então ela automaticamente está matando uma fagulha de amor que poderia existir nela. Ela está se distanciando mais ainda de Deus, porque ela está amando o pecado. Ela está se esfriando mais ainda. A natureza de Deus nela está desaparecendo cada dia por dia, mais rapidamente, porque ela ama o que é mal. Ela gosta, se sacia, ela se alegra com o pecado, seja qual for o pecado. Ela se alegra, resumindo, mundanismo. Pecado se resume em mundanismo. Ela se alegra com o mundanismo dia após dia, não quer largar. Se alguém mandar ela largar, ela dá um pinote, se afasta da pessoa. Ela está se afastando da pessoa porque ela não quer largar o pecado. Isso é a iniquidade, pecado contínuo. Ela se esfria mais ainda, a natureza divina de Jesus desaparece dela até ela morrer, até chegar o prazo de validade dela se vencer. Ou seja, ela mesmo é responsável por se esfriar o amor de Deus na vida dela. O amor de Deus vai se esfriando. Ela vai esfriando o amor de Deus. Como? Rejeitando, praticando o pecado e amando, sendo alertada, mas não quer deixar, e se afasta mais ainda daqueles que não praticam o pecado. Aquele ali não pratica, ele é contra, ela se afasta mais ainda. Você conhece gente assim? Que não quer lhe visitar, que não quer estar com você, quer que você esteja com ela. É diferente.
Não quer fazer o que você faz, nem seguir. Quer que você faça o que ela faz, o que ela pensa, esteja com ela. Ou seja, ela está se esfriando, ela mesma está se esfriando. Embora não, ela sabe que você luta contra o pecado, não vive, e ela fica lá no canto dela longe. Ela está rejeitando a Deus. Quando a gente foge da santificação, quando a gente ama o pecado contínuo, estamos rejeitando explicitamente o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Viu? Quando desobedece, sempre desobedecendo. Então a pessoa fica longe. Ou seja, se odiarão. Ixi, aquele ali é cheio de coisa, ficar longe dele. Eu concordo com as coisas, mas outras não. Se concordasse com tudo, estaria perto, vinha. Mas ama o pecado contínuo. Essa pessoa está sendo responsável por matar o espírito dela, está se esfriando o amor nela. Vai chegar um momento que não existe mais. Ou seja, que o Espírito Santo vai se afastar, não vai querer mais nada. Aí a pessoa morre. Mas se arrepender quando for. O ladrão, né? Sempre o Senhor me falou. O ladrão na cruz, ele conheceu Jesus naquele momento, não foi? Ele recebeu a palavra, ele viu. Ali era a palavra, Jesus estava do lado dele. Jesus deve ter conversado com ele. Ou se Jesus não conversou, só por ele observar o procedimento de Jesus, já é o evangelismo. Ele olhou, observou. Poxa, esse homem é tão famoso, ressuscitou mortos, multiplicou pães, um homem desse só bondoso, só coisa bondosa, justo está aí. Ou seja, só pelo proceder de Jesus ele observou. Já era uma evangelização. Jesus pode até ter conversado mais com ele, ninguém sabe, a Bíblia não diz, né? Estava ali, conversado mais, né? Mas só o fato dele ver, ele analisou, poxa, Jesus ali, esse homem aí, está errado esse negócio. O homem desse só fez o que é bom, justo, desse jeito aí. Eu não, eu realmente eu cometi ali eu roubei, assassinei, realmente eu fiz alguma coisa errada. Mas, ou seja, a pessoa analisa os fatos. E ele ali analisou naquela hora, chegou a essa conclusão. O outro também analisou, mas o outro não quis largar o pecado. E o ladrão que quis foi perdoado, está no paraíso. Então a pessoa, ele conheceu ali. Quanto tempo já Jesus, as pessoas já conhecem a Jesus e resistindo? Você vê que o pecador não conhece, quando ele está até perto de morrer, ele é dado conhecer a Jesus, ele se decidir. Aí a pessoa conhece a Jesus de sei quantos mil anos e não quer largar o pecado de jeito nenhum, e acha que quando morrer vai se arrepender, vai para o céu. Deus é bobo, né? Deus é bobo. Vai Deus de bobo. Deus sabe os pensamentos da pessoa, como Ele sabe aquele que realmente não conhecia Ele na hora, mas aquele que já conhecia, você acha que essa oportunidade para que é? Para a pessoa conhecer, para a pessoa se decidir. As oportunidades, silêncio. As oportunidades é para a pessoa conhecer. As oportunidades é para a pessoa conhecer a Jesus. Não é para outra coisa. Para conhecer, para se arrepender. As tribulações, todos esses chamados,
pessoa vê a santidade, vê o caminho certo. Tudo isso aí é evangelização, tudo isso é um chamado do ladrão. Como o ladrão estava ali, não viu? A pessoa está vendo a mesma coisa que é o ladrão. Quantos anos da vida da pessoa ela não passa vendo isso aí? O ladrão viu, se arrependeu logo, o outro não quis. É assim, a pessoa passa a vida todinha vendo Jesus na cruz, uns se arrepende e outros não. A pessoa passa a vida todinha vendo Jesus na cruz e não quer se arrepender, não quer largar o pecado, aí acha que quando estiver morrendo vai se arrepender. Vai não, isso é engano de Satanás. Não tem negócio de arrependimento não. Passa a vida todinha rejeitando a palavra, lutando contra Jesus. Aí quando estiver morrendo, outros já pensam assim: não, só quando eu tiver para morrer que eu vou me consertar. Muita cabeça pensa assim. Só Deus lê os pensamentos da pessoa, já sabe o que ela pretende. Essa aí já está no inferno já. Se ela não parar com esses pensamentos de querer se arrepender só quando tiver para morrer. Ela sabe. Sabe não? Quando estiver morrendo eu aceito Jesus, me arrependo. Tem uma pessoa que está orando por mim, vai dar certo. Ela já sabe que tem que se arrepender, mas não quer. Ela já sabe que tem que se arrepender que o que está fazendo é errado, mas não quer. Quer curtir o mundanismo para depois fazer isso. Se ela tiver com esse pensamento, o Espírito Santo está longe dela, sei quantos mil anos-luz. Aí ele disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí ele diz no 14: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não foi pregado o evangelho para o ladrão? Veio o fim para o ladrão, não veio? Veio o fim por dois. Um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Um se arrependeu, o outro não. O evangelho é pregado, tem que se arrepender na hora que o evangelho é pregado, não é depois não. Jesus fica todo tempo nas reuniões mandando as pessoas se arrepender, porque tem que ser logo. Porque a pessoa é pecadora e Satanás está ali atrás da alma dela. Tem guerra, rumor de guerra, as pessoas se odeiam, então qualquer hora a pessoa morre. Então ele está mandando a pessoa se arrepender. Logo ele disse que será pregado no mundo inteiro o evangelho em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então quando o evangelho for pregado em todas as nações, virá o fim. A pessoa que recebeu o evangelho, ou de todos do modo geral. Quando virá o fim? Quando o evangelho for pregado em todas as nações. Ou quando a pessoa recebeu. Você recebeu o evangelho? Santo, recebi. Se arrependeu ou não? Então, meu, qualquer hora chega o seu fim. Qualquer momento você vai papocar. Partir dessa aqui para uma pior. Foi pregado no mundo inteiro. O mundo como que? Testemunho. Está sendo pregado mais como testemunho. Ou seja, Deus dizendo: todos vocês vão saber a minha palavra. Todos vão ter chance de se arrepender e largar o pecado, a iniquidade. Todos que estão se esfriando no amor, que estão amando a prática do pecado, todos que amam o mundanismo, vai ter a oportunidade de se arrependerem. E se arrependam logo assim que receber, como o ladrão viu e se arrependeu.
Porque o outro ladrão também ouviu, recebeu e não se arrependeu. Ele está dizendo: é logo, é agora, vai ser pregado com testemunho que você, igual ladrão, também teve a oportunidade. E como um foi salvo, o outro não. Então, vem um fim a qualquer momento. O Evangelho já está sendo pregado em todas as partes do mundo. Paulo pregou na Ásia inteira, pregou no Irã, né? Pegou todo o continente da Ásia ali. As nações iam para Jerusalém. Eram poucas nações naquela época. Era Grécia, pegou na Grécia. Eram poucas Grécias, né? Roma. A Roma é a grande prostituta, né? A igreja em Roma, a igreja católica, é a prostituta do Apocalipse. Feitiçaria, de tudo enquanto que não presta. Prostituição. Todo idólatra, prostituto, ganancioso por dinheiro, avarento, vaidoso, teimoso, tudo isso aí. Tudo vem da igreja católica, a sede em Roma. A grande prostituta do Apocalipse é ela. Então foi pregado lá. Foi naquela época, e desde aquela época foi tanto pregado que rejeitaram, que mataram as pessoas queimadas. Você está conseguindo entender? Está entendendo? Foi tão pregado desde aquela época tinha menos gente que hoje. Foi pregado naquela época tanto que mandaram matar queimado, torturado, que cerraram no meio os apóstolos, que tanta coisa foi pregada em todo canto do mundo, que criou resistência. Não significa que não foi pregado, significa que foi pregado, igual o ladrão na cruz, foi falado por dois, um se arrependeu e o outro não. Dizer que não foi pregado, dizer que não sabiam. Desde aquela época foi pregado, continuou sendo pregado há 2000 anos, não morreu. O Evangelho, o Espírito Santo está vivo, é vivo, não morre, e vem convencendo as pessoas, e vem propagando e sustentando. Desde aquela época, o mundo inteiro, e as pessoas rejeitando e combatendo contra o Espírito Santo. Não tem mais nesse negócio não. Até os índios na Amazônia sabem. Isso já vem de tempos. Já foi pregado. Está sendo pregado. E se vier mais de 200 anos, 300 mil, vai ser pregado. A qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja. Esteja com corpo, alma e espírito irrepreensível. Esteja com corpo, alma e espírito. Ele diz: aquele que perseverar até o fim na santa doutrina, na obediência, andando como Jesus andou, em santidade, não andando segundo o curso deste mundo, mas segundo o curso de Deus, segundo, a santidade de Deus do céu. Este estará sendo guardado pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo, a vida eterna. Será arrebatado, pela graça de Deus Pai. Tem que perseverar. Tem que perseverar até o fim. Fim de quê? Da vida da pessoa, lógico. Aquele que persevera, eu tenho que perseverar hoje, amanhã, obedecer hoje, obedecer amanhã, me santificar. Daqui a 10 anos, Satanás vai querer implantar um mundanismo dentro de mim. Todo dia ele quer implantar. Eu tenho que rejeitar todo dia. Vai mandar amizades mundanas, vai mandar tudo. Todo dia ele vai aprontar. E todo dia eu tenho que perseverar na doutrina do céu. Não posso ser mundano. Se eu fizer isso até terminar a minha vida, Jesus vai me levar para o céu eternamente.
ou, né, quando vier o arrebatamento, qualquer momento pode vir, né, nós iremos. Aquele que tiver, né, louvado seja o Cordeiro. Vamos ficar de pé, né?